Retornando para o nosso terceiro e último bloco, vamos falar agora da dica 33. Ela também está relacionada com o Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui, pessoal, é para falar justamente que na Convenção Americana de Direitos Humanos, além da previsão dos direitos em espécie, direitos de liberdade, também consta como órgãos relacionados a esse desenvolvimento e proteção dos direitos humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos como órgãos competentes para analisar essas querelas, tá certo? Aqui uma observação especial. A Carta da OEA, ou seja, a Carta da Organização dos Estados Americanos, ela também vai elencar atribuições da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, ela precede a própria Convenção Americana. Ela já existia no âmbito da OEA, porque ela está prevista também na Carta da OEA. Então, ela tem essa dúplice previsão, tanto na Carta da OEA, quanto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso aqui é muito importante, porque quando eu fazia prova de concurso, e eu estava ali resolvendo questões da comissão, eu resolvia a questão e falava de uma determinada atribuição que não estava na convenção. E eu não entendia de onde é que surgia, por que aquele item estava verdadeiro, enfim. Depois, maturando, amadurecendo meus conhecimentos de direitos humanos, é que eu percebi, na verdade é que eu percebi, né, que eu obtive essa informação dessa dúplice previsão da comissão. A comissão, ela está prevista tanto na Carta da OEA, com atribuições ali específicas, de forma complementar, também se encontra prevista na Convenção Americana. Só que a Corte Americana de Direitos Humanos, a Corte, um Tribunal de Direitos Humanos propriamente dito, está prevista apenas na Convenção Americana de Direitos Humanos, ok? Pessoal, existe o protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Protocolo de São Salvador. Esse protocolo, ele faz um paralelo com quem? Com o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. São direitos dessa natureza, direitos de segunda dimensão, segunda, terceira dimensão. Então, esse protocolo, esses direitos, eles não estão enunciados ali no texto da convenção propriamente dita. Eles foram exortados, enunciados, detalhados neste protocolo facultativo, que é o Protocolo de São Salvador. E juntos, eles constituem um todo indissolúvel de tutela à dignidade da pessoa humana. Aqui, pessoal, eu achei por bem trazer detalhes do caso da Maria da Penha. Por quê? Porque tanto é uma demonstração dos direitos humanos das mulheres, e isso é pauta no edital, como também uma importante informação. A tratativa, a análise do caso da Maria da Penha, ela ocorreu na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão Americana de Direitos Humanos. Ela não transcorreu na corte, então foi apreciada pela comissão. E lá, ainda em 1998, a comissão ela solicitou esclarecimentos acerca dos fatos ao Estado brasileiro e o Brasil ele se quedou inerte. E aí foi perguntado posteriormente novamente ao Brasil quais as justificativas da inércia do caso da Maria da Penha, que eu não quero me alongar, mas em apertada síntese, a senhora Maria da Penha, ela sofreu uma dupla tentativa de feminicídio e anos depois, né, muitos anos depois, mais de 10 anos depois, ele continuava solto. O primeiro foi a júri, ele saiu, o júri foi anulado, teve um segundo júri. Então, assim, por questões de manobras, ele não tinha cumprido pena ainda. Então, com 15 anos do fato, essa situação foi apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por uma petição coletiva da senhora Maria da Penha com outros órgãos intergovernamentais que robusteceram essa petição e aí tramitou na comissão. E aí foi aplicado o artigo 39 do regulamento da comissão, que se presumiu verdadeiros fatos ali
levados a conhecimento por conta da inércia do Estado brasileiro em sequer responder o que a comissão estava indagando. Então, existiu uma inércia na tratativa do caso da senhora Maria da Penha, existiu uma inércia com as instâncias internacionais, e aí foi trazida uma série de recomendações. A comissão trouxe, formatou uma série de recomendações ao Estado brasileiro, dentre eles promover uma reparação simbólica a Maria da Penha. E aí, pessoal, é que surgiu a Lei de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que foi batizada de Lei Maria da Penha, tá certo? Mas, mais uma vez, importante marco nos direitos das mulheres, tem uma reverberação nacional no sentido da promulgação da Lei Maria da Penha, mas esse fato transcorreu integralmente na comissão e não na Corte de Direitos Humanos, tá bom? Pessoal, aqui já indo para o segmento da questão do racismo, a gente percebe ali no edital que ele coloca vários pontos relacionados ao direito das mulheres, da população negra, combate ao racismo, enfim, crianças. Aqui, eu quis pensar essa parte da legislação antidiscriminatória. O Brasil, ele tem um repertório muito forte na legislação antidiscriminatória. E aqui não somente para o racismo, as pessoas com deficiências, pessoas idosas, as próprias crianças, então, nesse marco de equalização de demandas. Só que esse slide, especificamente, está falando da legislação antidiscriminatória nesse teor de raça, de cor. E aqui eu quero destacar esses 4 documentos, essas quatro normativas relacionadas ao combate ao racismo. A primeira delas é a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e outras formas correlatas de intolerância. Essa convenção, ela está situada no âmbito do sistema americano de direitos humanos. Existe também a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Essa está localizada no âmbito do sistema global. E no ordenamento jurídico interno, a gente tem 2 diplomas importantíssimos, que é o Estatuto da Igualdade Racial e os crimes contra o preconceito de raça, de cor, também chamado de Lei CAO, que é a Lei 7716 de 89. Sofreu importantes alterações, mas isso eu vou deixar a cargo de comentar o professor de legislação extravagante, tá certo? Mas agora a gente sabe que o crime de injúria racial está previsto no âmbito da Lei 7716 de 89, que hoje é um crime de ação penal pública incondicionada, que a injúria racial também é considerada uma espécie de racismo e, portanto, imprescritível. Então, importantíssimo esse marco antidiscriminatório. E dentre esses documentos, eu até dei um spoiler falando da Convenção Interamericana contra o Racismo, tá certo? O nome completo dela é Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e outras formas correlatas de intolerância. Por que que é extremamente importante essa convenção? Primeiro, porque ela integra o bloco de constitucionalidade brasileiro. Ela foi incorporada no rito de emenda constitucional, ou seja, apresenta status de emenda constitucional. Ela traz o conceito de racismo, de discriminação racial indireta, discriminação racial múltipla ou agravada, de ação afirmativa, também chamada de medidas especiais, e de intolerância. Só que de todos esses sinônimos, que é seu dever de casa lê-los, é seu dever de casa memorizá-los, esses sinônimos não, esses conceitos, eles têm despencado em provas de concurso, tem sido uma constante em provas de concurso da carreira policial. Você tem realmente que memorizar esses conceitos, mas dentre eles, eu faço questão de ressaltar o conceito de racismo. Hoje a gente pode dizer que existe um conceito constitucional de racismo. Por que constitucional? Porque essa convenção ela foi introjetada no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional e ela integra o bloco de constitucionalidade. Racismo, portanto, o conceito constitucional é de qualquer teoria, doutrina e ideologia que contenha ideias que enunciem um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas. Fenotípicas é sua aparência estética e genotípicas são seu gene, a sua genética, de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais, de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial.
Este é o conceito que se encontra na Convenção Interamericana de Combate ao Racismo e é o conceito de racismo ali explanado. Então, memorizem, aprendam, é muito forte, muito importante todo o teor dessa convenção. Aqui, pessoal, existe também um tópico próprio, né, relacionado aos direitos da população LGBTQIA+. Lá, o edital fala LGBTQIA+, só que na realidade a sigla mais completa é LGBTQIAPN+. E o que é que significa cada uma dessas letras? L de lésbica, G de gays, B de bissexuais, T de transgêneros ou pessoas trans, queer. Queer aqui normalmente é um dos termos que apresenta mais dúvida, mas seria um termo mais abrangente que inclui pessoas que questionam ou rejeitam as normas tradicionais de gênero e de sexualidade. I é o intersexo, A, assexuais, P é o pansexual, são aquelas pessoas que sentem uma atração afetiva e ou sexual por outros indivíduos, independentemente do seu gênero ou da sua própria identidade de gênero. N são as pessoas não binárias, são pessoas cuja identidade de gênero não se limita ao binário feminino ou ao binário masculino, e o mais são outras identidades e orientações, porque é reconhecido que existem outras vivências e outras formas de identificação, além daquelas que são citadas na sigla, de forma a promover a uma inclusão. E qual é a importância dessa sigla? Primeiro, pessoal, essa sigla ela traz reconhecimento e visibilidade. Ela promove uma visibilidade de grupos que são historicamente marginalizados e dá espaço a diversas experiências e identidades. Também traz a ideia de inclusão e de respeito, porque busca ampliar a compreensão sobre a pluralidade humana, promovendo respeito às diferenças. A ideia de adaptação cultural, a sigla ela pode variar em diferentes contextos culturais, refletindo a diversidade de linguagens e de vivências ao redor do mundo. Pessoal, não existe um tratado internacional específico para a população LGBTQIA+, certo? O que existe assim de norma paradigmática, digamos assim, são os princípios de Jakarta. Só que eles são um documento de natureza soft law, eles não são tratados propriamente ditos, eles não têm essas normas cogentes, mas trata de situações de respeito mútuo, de vedação à discriminação nos diversos âmbitos. Então, é uma norma paradigmática nessa tutela esfera de direitos, tá certo? Pessoal, existe aqui um conceito que eu queria trazer com vocês, comentar com vocês, que é o conceito da hipervulnerabilidade ou ainda vulnerabilidade múltipla ou agravada. O que seria essa hipervulnerabilidade? O que seria a vulnerabilidade múltipla ou agravada? É o entrelaçamento de mais de um fator de vulnerabilidade vivenciado nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço por uma mesma pessoa ou por um mesmo grupo de pessoas. Por exemplo, uma mulher negra trans. Percebem que existe um entrelaçamento aí de vulnerabilidades, uma mulher negra trans. Uma outra situação é uma criança em situação de rua com deficiência. Percebem que naquelas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, existe fatores agravados de vulnerabilidade. As crianças elas já são vulneráveis. Imagina uma criança em situação de rua e ainda tem uma deficiência. Imagina aquela mulher trans que já tem uma vulnerabilidade ainda sendo negra. A gente não pode fechar os olhos e fingir que, né, naquele cenário tópico de que todos efetivamente são iguais. A igualdade ela está aí para ser conquistada, ela não existe. Então, a ideia da igualdade material é justamente tentar equalizar essas desigualdades pré-existentes. Então, esse entrelaçamento de vulnerabilidades ainda coloca aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, em uma hipervulnerabilidade em relação ao grupo maior, em relação a toda a sociedade. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho
de forma muito rápida, né? Já estamos aqui na dica 40, né? O ponto 40, sobre a Agenda 30 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Primeiro, o que é a Agenda 30? Você não pode ir para a prova sem saber o que é a Agenda 30. A Agenda 30, ela é um plano de ação global adotado em 2015 por todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, ou seja, ali no âmbito do Sistema Global dos Direitos Humanos, e ela vai estabelecer 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E além desses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, também vai exortar 169 metas associadas. Ela incentiva a busca do equilíbrio do desenvolvimento econômico, social e ambiental, de modo a promover uma sustentabilidade e combater desigualdades ao redor do mundo. Ainda sobre a Agenda 30, a gente pode trazer aqui de forma muito clara o objetivo central: erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões e promover um desenvolvimento sustentável para todas as pessoas em qualquer lugar até 2030. Com relação a direitos humanos e segurança pública. Aqui, pessoal, o principal documento é essa portaria interministerial 2 de dezembro de 2010, certo? Essa portaria interministerial, ela traz diretrizes de promoção e defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública. O objetivo maior dela é justamente buscar humanizar as condições de trabalho dos agentes de segurança pública, promovendo a dignidade e proteção em suas atividades cotidianas. Essa portaria interministerial já foi cobrada pela FGV em diversos concursos, então é importante aqui a gente trazer essa sinalização, até porque o tópico é específico no edital, né? Direitos Humanos e Segurança Pública. Com relação à estrutura dessas diretrizes, a gente percebe uma divisão, né? Um grupo relacionado aos direitos constitucionais e à participação cidadã. Então, a adequação de regulamentos disciplinares à Constituição de 1988, uma valorização da liberdade de expressão e participação nesses debates democráticos, uma garantia de escalas que possibilitem o direito de voto. Também existe um núcleo relacionado à valorização da vida, então provisão de equipamentos de proteção adequados e treinamento contínuo, manutenção dos veículos e instalações seguras e higiênicas, consideração da adequação de verbas federais para assegurar essas condições. Também, pessoal, fala do direito à diversidade, então a prevenção aqui contra o racismo, contra o preconceito, contra a homofobia nas instituições, o respeito das profissionais femininas e a promoção da acessibilidade, uma integração intergeracional e um preparo para a aposentadoria. Tem uma preocupação também com a saúde, então ofertas de serviços de saúde para profissionais e familiares, atenção à saúde mental com programas específicos para esses traumas, políticas de prevenção a suicídio, alcoolismo e outras dependências. Também vai falar de questões relacionadas à reabilitação e reintegração, então a promoção da reabilitação e a readaptação de profissionais com sequelas de acidentes de trabalho, mecanismos de deslocamento de funções sem um afastamento definitivo. E por fim, pessoal, não por fim, mas assim, já encaminhando para o fim dessas diretrizes, vai falar de dignidade e segurança do trabalho, então prevenção de acidentes, de assédio, seja moral, seja sexual, regulamentação de jornadas para permitir a convivência familiar, educação e direitos humanos. Então, é previsto ali uma inclusão de disciplinas sobre direitos humanos nos currículos das academias de polícia, uma promoção de formação continuada com o ensino à distância, uma multiplicação de cursos avançados de direitos humanos. E, pessoal, valorização profissional, um incentivo à qualidade de vida, a valorização salarial e fortalecimento da imagem institucional dos profissionais. Participação ativa dos profissionais na formulação de políticas públicas, pessoal. Aqui a gente já vai
falar dos princípios que regem, aqui na ordem constitucional brasileira, né, que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Isso aqui está previsto no artigo 4º da Constituição Federal, mas sempre é uma boa pedida. Dentre os princípios regentes, existe independência funcional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilos políticos. Eu já mencionei ao longo desses pontos, mas aqui especificamente para a gente tratar essas questões da natureza jurídica dos tratados internacionais dos direitos humanos que são incorporados no Brasil. Existe uma teoria do duplo estatuto. Por quê? A depender da forma como esse tratado internacional for incorporado, ele vai ostentar natureza jurídica de norma supralegal ou de norma constitucional. Se for seguido o rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ou seja, se os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em uma dupla sessão por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equiparados a emendas constitucionais. Se seguir esse rito, pessoal, vai ser equiparado à emenda constitucional. Se não seguiu esse rito, se seguiu o rito de uma legislação ordinária, ainda assim, pelo tema ser direitos humanos, vai ter caráter supralegal, vai ter natureza jurídica supralegal. Então, no mínimo, um tratado internacional dos direitos humanos incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, no mínimo, vai ostentar caráter supralegal. Caso contrário, se seguir o rito do artigo 5º, parágrafo 3º, vai ostentar caráter de emenda constitucional, integrando o bloco de constitucionalidade. Existem 4 tratados internacionais que ostentam o status de emenda constitucional, que são constitucionais, que pertencem a esse bloco de constitucionalidade. O primeiro é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, também chamado de Convenção de Nova York. O segundo é o Protocolo Facultativo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Muitos doutrinadores colocam como o mesmo, mas na verdade são tratados distintos, tá? A Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo. O terceiro tratado é o Tratado de Marrakech, que é o tratado para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. E, por fim, a já mencionada Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e outras formas correlatas de intolerância. Esses 4 tratados internacionais ostentam status de emenda constitucional. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o incidente de deslocamento de competência. Está previsto no artigo 109, parágrafo 5º. Essa previsão foi inserida através da Emenda Constitucional 45, que, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, pessoal, existe a previsão constitucional do incidente de deslocamento de competência. O incidente de deslocamento de competência foi julgado pelo STF como constitucional. Essa previsão é constitucional. A Associação de Magistrados levantou a questão sobre se essa previsão seria constitucional ou não, e o STF disse que é constitucional sim, porque na realidade, uma vez que está transferindo, está modificando, está deslocando a competência para a Justiça Federal, é porque, em última instância, perante a ordem internacional, quem responde é a República Federativa do Brasil, não é o Estado. Então, vamos lembrar aqui do caso da Lei Maria da Penha, do caso da senhora Maria da Penha. Apesar do fato de ter ocorrido em Fortaleza, no Ceará, quem prestou explicações, ou quem deveria ter prestado explicações, era a República Federativa do Brasil.
se manteve inerte, foi o Brasil que foi ali condenado, né, que sofreu as recomendações, não foi o Ceará. Posteriormente, teve sim um redirecionamento, mas assim, sobre quem recaiu a responsabilidade foi o Estado brasileiro. Então, aqui é porque o compromisso internacional foi firmado pelo Estado brasileiro. Então, não teria porquê, não teria razão nenhuma de dizer que esse incidente seria inconstitucional. Não se trata de falar que a Justiça Federal é melhor do que a Justiça Estadual. Não é isso. É questão de quem, em última instância, apresenta o Estado brasileiro. Então, aqui, requisitos, né? Procurador-Geral da República, quem tem a legitimidade. O objetivo é assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil seja parte. Ele deve suscitar isso perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, tá bom? E aí, pessoal, uma outra questão importante relacionada aos requisitos de deslocamento de competência. O STF entendeu que são apenas dois: a grave violação de direitos humanos e a finalidade de assegurar o cumprimento pelo Brasil de obrigações decorrentes de tratados internacionais. Então, o STF, ele rechaçou a necessidade de um terceiro requisito que era frequentemente mencionado pelo STJ. E esse requisito ele se referia à incapacidade das autoridades locais de efetuar uma resposta adequada às violações. Então, o STF ele sustentou que não existe essa necessidade de demonstrar que as autoridades locais estariam ineficientes, que seriam omissas. Não. A análise ele deve se restringir a esses dois fatores mencionados, ou seja, a grave violação de direitos humanos e a finalidade de assegurar o cumprimento pelo Brasil de obrigações decorrentes de tratados internacionais. Pessoal, sobre política nacional de direitos humanos, o que é que a gente deve saber? A Política Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, no Brasil, é um conjunto de diretrizes e de estratégias estabelecidas pelo governo para promover, proteger e efetivar os direitos humanos do país. A primeira versão do PNDH foi criada em 1996, e tinha, sim, o objetivo de orientar as ações do Estado em várias áreas, incluindo segurança pública, educação, saúde, igualdade. E aí, pessoal, existem princípios fundamentais que vão estruturar essa política nacional dos direitos humanos, dentre eles a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direito, a não discriminação e o respeito à diversidade. Tá certo? Pessoal, existem vários eixos que vão preencher essa política nacional de direitos humanos. Eu recomendo aqui o estudo. Aqui eu fiz questão apenas de sinalizar para vocês entenderem o que é essa política nacional de direitos humanos. Eu fiz um material sobre essa política nacional de direitos humanos, que quem tiver interesse pode mandar mensagem ali no direct do meu Instagram, @prof.alinhemedeiros, que eu envio para vocês. É um resumo bem sucinto, mas bastante importante sobre a temática, tá bom? E por fim, pessoal, passando aqui para a nossa última dica sobre o tema Educação e Cultura em Direitos Humanos. Essa dupla faceta, educação e cultura dos direitos humanos, eles desempenham um papel crucial nessa promoção e nessa proteção dos direitos humanos. Na verdade, é uma ferramenta essencial para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária, que é um dos objetivos da nossa República. Elas são abordadas de uma forma integrada nas políticas dos direitos humanos. Então, é uma máxima na própria Política Nacional dos Direitos Humanos, porque ela contribui para uma conscientização sobre os direitos e para o fortalecimento de relações sociais que são pautadas no respeito à dignidade da pessoa humana. E aí, pessoal, essa educação em direitos humanos, o que a gente pode entender por educação em direitos humanos? É aquele processo contínuo e abrangente que visa promover a compreensão, o respeito e a promoção dos direitos fundamentais das pessoas. Essa educação, ela deve estar presente tanto no sistema formal de ensino,
quanto também em ações não formais, em ações comunitárias, com o objetivo de sensibilizar, tanto de forma individual como de forma coletiva, questões relacionadas aos direitos humanos. E aí, pessoal, existem, por exemplo, diretrizes nessa educação dos direitos humanos, uma formação crítica e reflexiva, então incentivar os alunos a desenvolverem uma visão crítica sobre a realidade social, sobre as questões relacionadas aos direitos humanos. Educação visando uma inclusão, visando uma igualdade, uma valorização também da diversidade, de você reconhecer as diferenças do outro e respeitar. Também aqui se fala em práticas pedagógicas inovadoras em que são incorporadas abordagens pedagógicas que promovam uma cidadania ativa, uma solidariedade, o respeito aos direitos fundamentais no cotidiano escolar. Já por cultura de direitos humanos, a gente entende como um elemento essencial para a promoção desses direitos, porque vai trazer expressões de identidade, de tradições, de valores, de manifestações criativas, de formas de ser e de viver de cada grupo. Então, isso é importantíssimo. Então, a liberdade cultural, a gente sabe que é um direito fundamental e, ao mesmo tempo, uma forma de garantir essa inclusão social e o respeito às diversidades. Pessoal, vamos ficar por aqui, tá certo? Mas fica aí a dica para que vocês me sigam nas redes sociais, quem ainda não me segue, @prof.aline_medeiros, eu constantemente promovo ali, faço posts relacionados a direitos humanos, direito constitucional e sobre a política nacional de direitos humanos. Eu ainda tenho esse materialzinho que quem me mandar um oi lá, eu vou enviar. Desejo a todos e a todas uma ótima prova, uma excelente reta final. Confiem no trabalho de vocês, confiem no processo de vocês. O processo, ele é tão importante quanto o resultado em si, porque é quem vai construir os futuros delegados, as futuras delegadas que vocês serão. É esse conhecimento. A gente pensa que é algo muito distante, conhecimento empírico aqui, eu vou estudar, mas tem uma aplicação prática, pessoal. As leis, elas são criadas, mas elas são executadas por nós. O delegado de polícia tem essa função. A gente decide as coisas ali na madrugada, no meio de sangue, naquele alvoroço. Então, a gente tem que ter um bom repertório jurídico, a gente tem que ter um amplo conhecimento, ter segurança no que a gente faz, para promover os direitos humanos, para trazer uma decisão justa, né? Porque nós temos uma judicatura material na hora de lavrar o flagrante. Então é isso aí, conversa aí para as aulas de peça prática. Mais uma vez, desejo a todos uma excelente prova, tenham gás, não desistam, porque uma hora vai dar certo. Um abraço em todos.